Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e nesse momento envolvida com todo o carinho que eu recebo de vocês, que eu dou a vocês nesse instante, nós vamos nos internalizar, tirar o melhor de dentro de nós e convidar Jesus para nossa reunião. Convidar o nosso mentor espiritual para nossa reunião, convidar os bons espíritos, os nossos espíritos familiares, os espíritos simpáticos, os espíritos que querem que nos tornemos pessoas mais fortes, mais corajosas, mais bondosas, melhores, para que participem conosco do nosso estudo. Nessa noite nós convidamos também algum representante de Chico Xavier, porque Chico é muito grande e eu não tenho essa energia toda, essa bondade toda para merecer a presença de Chico no meu lar nesse momento. Mas eu peço que algum representante de Chico, algum amigo que conheça Chico, possa estar aqui para também me ajudar a falar o que Chico realmente quis dizer com as frases que eu trouxe nessa noite. Que os bons espíritos estejam conosco, que eles nos envolvam, que eles nos abracem, que eles nos tragam toda aquela energia de amor e de fortalecimento que nós necessitamos continuar na nossa vida. Atrás de mim, naquele quadro ali, está a imagem de Chico, uma pintura que eu ganhei de uma amiga virtual aqui do Facebook, e através dessa imagem que ela fez com tanto carinho, eu tenho certeza que Chico também poderá nos inspirar para compreender o que ele quis dizer. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, nós damos por iniciado o nosso estudo desta noite, que assim seja, graças a Deus. Gente, eu acho muito legal, porque eu sempre falo para vocês, eu não sou médium ostensiva. Nossa, alguma coisa me irritou a garganta, desculpem, tá? Eu não sou médium ostensiva, eu não vejo espírito, eu não escuto espírito, mas tem umas coisas que eu falo quando eu tô orando aqui com vocês, fazendo as vibrações, que eu sinto, gente, é muito engraçado. Eu pedi a presença de Chico, de um representante de Chico, senti assim um envolvimento muito bom. Tenho certeza que tem gente do bem aqui da falange do Chico, onde ele trabalha, sei lá onde, aqui conosco. Agradeço muito. Mas vamos ao que interessa, vamos refletir com Chico Xavier. Chico não era uma pessoa que tinha muito conhecimento formal, muito estudo. Tanto que as obras dele foram discutidas muitas vezes para se saber como que ele conseguia fazer tantos escritos. Por exemplo, a primeira obra dele, que foi Parnaso de Além Túmulo, como que podia um homem sem cultura escrever tudo aquilo? E a gente sabe que foi pela mediunidade. E existe um detalhe também, que nós recebemos dos espíritos informações que nós já temos espiritualmente. Ou seja, mesmo que Chico, vamos supor, ou que qualquer médium não saiba falar japonês e ele receba um espírito de um oriental falando japonês, se ele em outras vidas espiritualmente tem esse conhecimento, ele tem a capacidade, eventualmente, dependendo da mediunidade, de falar em japonês. Então, o conhecimento de Chico nessa vida que ele teve agora, a recente encarnação, pode não ter sido intelectualmente muito, culturalmente muito, vamos dizer assim, mas com certeza ele era um espírito sábio e um espírito que veio preparado para fazer o trabalho que fez. Mas as frases que ele dizia, muitas delas eram ditas assim, num diálogo normal, numa entrevista que ele falava. Então, não são frases perfeitas, não são frases poéticas muitas vezes, mas são frases que tinham conteúdo. E é sobre o conteúdo que eu vou falar. A primeira frase que eu trouxe para vocês, disse Chico: para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquela que possui. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. O que ele quis dizer com isso? Eu quero fazer caridade, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero fazer caridade, mas eu estou desempregado. Eu quero fazer caridade, mas eu não tenho tempo. Não. Se você quer, se eu quero, se nós desejamos
Fazer caridade, nós não precisamos pedir nenhuma condição, nenhuma circunstância diferente. O que nós temos dá para fazer caridade. Ah, eu não consigo dar um pão, mas eu consigo dar um abraço. Eu não consigo dar um abraço, mas eu consigo dar um sorriso. Eu não consigo dar um sorriso, eu posso dar um pensamento, de uma prece, eu posso ofertar alguma coisa. Nós temos sempre condições de fazer aquilo que devemos fazer, realizar, que precisamos realizar. Então, para servir a Deus, a gente está na condição ideal. Nós não caímos aqui na terra de paraquedas, não foi um acidente de percurso. Nós não estamos vivendo uma coisa que não era para ter vivido. Nós estamos aqui porque nós solicitamos a oportunidade encarnatória, nos preparamos para realizar dentro dessa oportunidade encarnatória e estamos fazendo aquilo que nós queremos, temos boa vontade e decidimos fazer. Porque, veja, a gente promete muita coisa antes de encarnar, tá? Mas chega aqui, dá preguiça, dá medo, dá ambição e outras problemáticas do relacionamento humano e aí a gente acaba não fazendo. Então a gente precisa entender que não tem que pedir nada diferente. Quer servir a Deus? Serve nas tuas condições atuais. Foi isso que Chico disse. Diz ele também: muitos ficam na expectativa, esperando o socorro do alto, mas não querem nada com o esforço de renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. É muito comum isso. Por que é comum? Eu quero ajuda, então eu digo assim, eu vou fazer tratamento espiritual, eu vou rezar, eu vou, em outras religiões, vou fazer novena, vou rezar o terço, vou fazer um despacho, não sei se é esse o nome, promessas e mais promessas que a gente vai fazer para quê? Para que Deus nos ajude. Só que a grande ajuda que Deus nos dá o tempo todo é a seguinte: você pede, isso exige de você, ou de mim, ou de todos nós, uma humildade, que é um posicionamento daquele que reconhece que não tem grandeza suficiente, que não tem força suficiente, que não tem conhecimento suficiente, então depende de alguém maior, que é o nosso Pai maior, que é Deus. E que Deus envia aos nossos lares, aos nossos ambientes, fortalecimento através de bons espíritos. Então a gente pede, ok. Só que mais do que tudo, a gente faz por merecer. E quando a gente faz por merecer? Não só quando nós oramos, quando nós pedimos, mas quando a gente diz assim, olha, eu errei, não quero mais errar e preciso de ajuda para consertar, para fazer diferente, para aprender, vamos supor. Só que depois de tudo isso, eu também tenho que mudar. Então a primeira coisa que a gente tem que pedir é força para mudar. Os espíritos não vão se intrometer na nossa vida. O espírito que se intromete na nossa vida é espírito inferior. Espírito que é desafeto pessoal, que é desafeto dos nossos objetivos, que não gosta da nossa religião, que tem essa tendência a querer vir tumultuar e atrapalhar. Uma coisa interessante, esses dias eu estava assistindo um filme, como é que era? Acho que é A Volta do Todo-Poderoso 2. E aí, esse filme é para ser uma espécie de comédia. Não é muito engraçado, mas ele tem um conteúdozinho assim por detrás. Chega uma altura do filme, desculpa, aviso de spoiler, quem vai assistir, tampa os ouvidinhos aí. Mas tem uma hora aqui, no começo, em que a família faz prece. E cada um, a mulher e os filhos, ela pega e eles pegam e fazem um pedido. Ok. Lá no final do filme, o Deus, que se materializa na imagem, na aparência de um homem, ele vem e diz para a mulher que orou o seguinte: quando você pede para sua família ficar mais unida, por exemplo, você pede que Deus venha e una todo mundo, ou você pede oportunidades que deem condições de você estar unido em família? Ele fala outras coisas, mas basicamente é isso. Quando a gente pede o esforço de renovação, ou melhor, que a gente pede socorro do alto,
Nós temos que pedir o esforço de renovação, nós temos que esperar que se Deus, a gente está pedindo paciência, que Deus não vai dar paciência para nós. Nem o nosso anjo de guarda, nem os bons espíritos, nem o nosso ente querido desencarnado vai vir e dar paciência para nós. Isso vai acontecer de outra forma, com a oportunidade do exercício da paciência. E aí é o esforço da renovação. E o que acontece? A gente diz, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, não é o ditado popular? Pois é assim mesmo, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, porque mais oportunidades Deus nos dá, nos escutando, nos atendendo para que a gente faça coisas melhores, aprendendo a fazer e a receber aquilo que a gente pediu, ok? Diz também Chico Xavier, a omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a humanidade inteira. Tenho visto muitos espíritos dos que foram homens públicos, políticos, na Terra, em lastimável situação na vida espiritual. Um tema atualíssimo. Atualíssimo, porque nós temos muitos problemas com questões políticas, com os homens e mulheres da política, no mundo todo, não é privilégio do Brasil. Mas a gente tem que entender que eles são irmãos nossos, são pessoas que, como nós, também têm suas imperfeições e às vezes eles não suportam as tentações. Eles disseram, eu vou encarnar, vou ser político, vou ajudar a minha região, fazer o desenvolvimento, vou quitar as minhas pendências e vou vencer, mas chega aqui, às vezes esquece. Sem preparo moral, sem religião, sem pensar nas promessas, de forma inconsciente, porque a gente esquece, né? Isso fica subjetivo no nosso pensamento, as nossas promessas pré-encarnatórias, e então eles esquecem. E aí a gente fica aqui do lado de cá, que nós que não somos políticos, ficamos lá amaldiçoando, desejando o mal. Hoje mesmo vi numa rede social determinado jornal e determinado jornalista falando que certos políticos têm que se suicidar. Isso é um absurdo, é crime perante a lei de Deus, é crime perante a lei dos homens, a incitação ao suicídio. Você não faz isso. O que era o certo? Esses homens aqui, eles sofrem hoje e sofrerão amanhã muito mais, porque o que eles fazem conosco enquanto sociedade, enquanto população, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, é criminoso, sim, mas por isso eu vou desejar que eles se suicidem, que eles vão, sei lá, pro quinto dos infernos, como se diz. Não, a gente tem que tentar orar para que eles relembrem a sua missão, porque se eles relembrarem, não só eles se beneficiam se corrigindo, mas nós nos beneficiamos, porque eles vão mudar de conduta. Então, que tal se nós pudéssemos orar pelos nossos políticos, pedindo a Deus que ajudasse, que eles despertassem para acertar e não errar? Porque Chico fala que ele vê esses homens e mulheres políticos que não utilizaram bem do seu papel perante a sociedade, assumido do outro lado da vida como sofredores. E eu lembro de, não faz assim, talvez no final ou na metade do ano passado, eu fiz uma dessas palestras virtuais e eu me lembro de ter contado que Raul Teixeira, em determinado momento, foi em alguma cidade. Detalhes, eu não sou boa para detalhes, tá, gente? Então passa adiante, o que vale é a história. E ele está andando na frente do hotel onde ele ia fazer a conferência dele e tinha uma mulher numa esquina, embaixo de uma placa de um nome de um político, e essa mulher miserável, catando lá lixo para comer e para dormir em cima. E aí ele ficou muito penalizado pela situação daquela mulher, e o espírito protetor dele, o orientador dele, depois, num outro momento, diz aí a Raul Teixeira o seguinte: aquela mulher que você ficou tão penalizado, ela não aceita a ajuda de ninguém, ela não sai daquela rua.
Você reparou que o nome daquela rua é o político fulano de tal? Pois é, aquele político reencarnou como aquela mulher. E a culpa que ele sente é tão grande, que ele não consegue sair de lá. Ele é miserável como ele deixou, isso interpretação minha, miserável como ele deixou as pessoas serem. Ele não consegue sair debaixo da grandiosidade daquele nome de pessoas que dizem, o doutor fulano, político, faz grandes coisas, mas ele de verdade não tinha feito. Então as pessoas sofrem muito. Isso, claro, vale não só para político, viu, gente? Vale para qualquer situação. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, num momento de tanta dificuldade mundial, política e moral que nós estamos vivendo, num momento também gravíssimo no nosso país, nós precisamos parar de amaldiçoar. E nós temos que começar a orar por aqueles que estão falindo, estão falhando. E nós temos que desejar que eles se corrijam, que eles se acertem e que eles se arrependam e que sejam em vida. Porque ao fazer isso, não só eles melhoram a sua vida presente, a sua vida posterior à encarnação, mas eles melhoram a nossa vida. E ao melhorar a nossa vida, eles também pagam um pouco das dívidas que eles estão cada vez ampliando mais perante as leis divinas. Ok? Vamos lá. Gente A que desencarna, que morre fisicamente, imaginando que as portas do mundo espiritual irão se lhe escancarar. Ledo engano. Ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Nós, às vezes, reconhecemos os nossos problemas, as nossas inferioridades, admitimos que nós erramos, sabemos que não somos santinhos. Muitas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro e aquele pecado que a gente cometeu há 5, há 10, há 20, há 30 anos vem na nossa mente. Parece que nunca apaga. Eu sei os erros que já cometi e sei que vocês sabem os erros que já cometeram. E isso não vai apagar. Só vai apagar quando estivermos quitados com a nossa consciência. E a gente quita com a nossa consciência fazendo o bem, mudando de conduta, moralizando, amando mais, fazendo caridade, enfim, se transformando. Mas tem gente que acha que é presidente do centro espírita, pastor da igreja evangélica tal, padre na outra igreja, filósofo naquela instituição, maçom naquele outro ambiente, Rosa Cruz não sei aonde, budista naquele templo, umbandista naquele terreno. Não importa, se acha salvo. Acha que abrir-se-ão as portas do céu e os anjos vão recebê-lo. Gente, pessoa que sabe que é boa, ela reconhece também que não é, porque a gente não acerta o tempo todo. Pessoa que sabe que está se esforçando também reconhece que não acerta tudo. Pessoa que quer mudar e que quer melhorar, admite e reconhece que melhorou um pouco, mas que falta muita coisa a fazer. E reconhece também que é muito provável que as portas da morte se abram e que a gente vai chegar do outro lado e encontrar aqueles esqueletos que a gente escondeu dentro do armário para não enxergar mesmo dos nossos pecados. E aí a gente vai ter que encarar cada um daqueles problemas que nós criamos para as nossas almas. Então, quando o Chico diz, muita gente desencarna achando que vai se escancarar o mundo do espiritual, nós vamos para o céu, nós vamos para um lugar maravilhoso, nós vamos para uma colônia sensacional, eu vou para nosso lar, e nosso lar, dizem, nem é das melhores colônias que existem. Ele fala que é um engano, que o que vai avaliar na nossa vida após a morte não é se tinha cabelo comprido, se era loira ou morena, se era negro ou branca, se era homo ou hétero, se era homem ou mulher, se morava no Brasil ou na China ou no Japão ou no Canadá, se era rico ou pobre, se era casado ou solteiro, se tinha filho ou não tinha filho. Não são as coisas exteriores.
é o que a gente carrega aqui, o que a gente pensa aqui, o que a gente fala aqui, o que escolhemos escutar por aqui, o que a gente faz com isso aqui. É o que somos. Quanta luz conseguimos fazer brilhar dentro de nós, e essa luz não pode ficar travada dentro do próprio coração. É uma luz que só brilha de verdade se expandir. Muitas vezes eu faço exemplozinhos bobos, e um dos exemplozinhos bobos, tolos que eu faço é o do vagalume. Gente, eu sei que tem um monte de perfeição, então de repente eu passo a minha semana inteira brigando com o marido, com o filho, com o cachorro, com mãe, com o pai, com o irmão, com o vizinho. Só que no domingo à noite eu faço evangelho no lar. Nesse momento, quero crer pelo menos, estou brilhando, não estou? Então como eu sou como um vagalume espiritual, em que eu de repente apago e acendo, mas no momento que eu acendo, eu brilho. Então a gente tem que aprender a brilhar para fora da gente, a gente tem que aprender a mudar. E aí eu brilho só de domingo, mas de repente eu vou brilhar de quinta-noite. Quinta-feira que vem eu vou fazer palestra virtual de novo, então eu brilho mais uma vez. De repente eu já não brigo mais com o marido, com o filho, com o cachorro, eu perdoo, eu peço perdão, e aí eu brilho mais uma vez. De repente eu estendo a mão a um vizinho que eu nunca nem cumprimentei e ajudo a catar um pacote que caiu, pego a correspondência que o carteiro não quis, que era importante deixar, mas ele não estava, e a gente vai fazendo pequenas coisas que são gestos de caridade, porque a gente pensa na caridade como uma coisa enorme, gigante e quase impossível de realizar. E não, caridade tem muitos formatos, caridade tem muitos tamanhos. Então a gente precisa entender que nós todos queremos ir para o céu, todos queremos ir para as boas colônias espirituais, todos queremos que as portas do céu se escancarem e que sejamos recebidos pelos entes queridos que nós amamos e que sabemos que estão lá nos aguardando. Mas a gente só não pode esquecer de merecer, que a avaliação que receberemos do outro lado e que começa na própria consciência, essa avaliação diga: a Vânia e o fulano e a fulana brilharam cada vez mais. Era uma luzinha apagada e de repente acendeu uma vez, 2, 10, 20, 1 milhão. Até que a gente brilha o tempo todo e a gente não pode esquecer. E Chico falou sobre isso. Sem a ideia da reencarnação, diz Chico, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Aí, vocês podem pensar: peraí, mas se a reencarnação não existir, isso não quer dizer que Deus não exista. Será que se a gente tirar a reencarnação da equação, Deus continua existindo para nós? Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus ama incondicionalmente, não é verdade? Mas peraí, eu moro num bairro bom, numa casa boa, casei com um bom marido, tenho um bom filho, e aqui a 800 metros da minha casa tem uma favela em que tem mãe que não tem um filho que é criminoso, tem pai que não tem saúde, tem família que não tem emprego, tem gente sem escola, tem gente que não come, percebem? E aí, cadê Deus? Onde que tá Deus? Sem reencarnação? Por quê? Eu já perguntei para pessoas de religiões que não acreditam em reencarnação, eles dizem: não, mas lá do outro lado da vida, depois que a gente desencarnar, e eu respeito, tá? Mas depois que a gente desencarnar, aí essas pessoas serão recompensadas. Cara, alguém me perguntou, né? Mas essas pessoas não sabem porque não existe reencarnação para elas. Alguém me perguntou se eu queria morar lá na favela ou queria morar numa condição melhor? Será que eu merecia isso que eu tô vivendo? Será que as condições que eu tô vivendo eu queria que me paguem, me recompensem só do outro lado? Porque aqui eu tive uma vida difícil? Gente, a reencarnação, o entendimento da reencarnação faz entender por que tem Covid, por que o mundo tá um caos, por que a Vânia quer ser boazinha, mas a Vânia fica neurótica, nervosa, impaciente, intolerante muitas vezes, por
que tem pessoas que perdem entes queridos muito antes de esperar, de desejar, de imaginar um roteiro normal da vida. Quem morre são os mais velhos, os mais idosos, e de repente o meu filho nem consegue nascer. Todas as explicações do mundo serão melhores, serão mais compreensíveis, vai dar mais esperança, mais força, mais coragem, mais fé, quando nós entendemos que a reencarnação é, na minha opinião, a principal, em relação à nossa vida material, a principal lei que Deus criou. Ela explica Deus, ela explica a justiça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e explica por que nós temos tantos problemas diferentes e por que nós muitas vezes temos tempos diferentes para poder solucionar problemas às vezes semelhantes. Eu vivo 50, o outro vive 100, o outro vive 20. Então a gente precisa entender a reencarnação para poder ter um pouquinho mais de expectativa da vida, de esperança na vida e mais de compreensão do que a gente está fazendo aqui. Chico também disse, Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclama. Se não são, não liga para elas. Você consegue fazer isso? Ai, gente, difícil, né? Não, eu não consigo. É um exercício que eu até faço quando eu me lembro, quando a situação acontece, eu falo, ai, mas gente, não é verdade. Mas a gente não consegue. Tem que exercitar. O mundo hoje tá assim. Eu vou fazer palestra com vocês assim. Cadê minha câmera? Tá aqui, ó. Tô apontando para você. É assim que a gente tá o tempo todo. Lembra como é que os outros dedinhos fazem? Viram para mim. É essa a questão do julgamento. Nós hoje estamos sofrendo o tempo todo crítica dos outros. Algumas são verdadeiras, algumas não são verdadeiras. O que Chico disse, que contou que Emmanuel falou a ele é verdade? Então tá, ok. Você vai resolver o problema, vai mudar, vai pedir desculpa, vai se arrepender, vai corrigir, vai alterar o roteiro, a conduta. Não é verdade? Seja o teu melhor do mesmo jeito, continua sendo e deixa o outro lá que resolveu não olhar para o espelho, mas olhar para você, seguir o caminho dele. Sim, no meio dessa história as coisas não são tão simplistas. Eu sei que eu falo nas minhas palestras de uma forma simplista, parece que tudo se soluciona. De repente, um infeliz desse vem e faz uma calúnia contra você. Não é verdade. Você vai se incomodar? Aqui não liga, né? Não dá para não ligar para uma calúnia. Não dá para não ligar para uma injúria. Não dá para não ligar para uma difamação. É óbvio, mesmo que não seja verdade, a gente vai se incomodar. Para isso tem lei dos homens. Pega lá o seu advogado, vai lá na justiça, processa o infeliz que cometeu esse crime contra você, porque tá lá no Código Penal, e processa, resolve o problema materialmente falando. Mas o teu coração vai perdoar, vai compreender. O teu coração, você, ser espiritual, vai dizer, eu não me importo, eu só tenho misericórdia de alguém que foi capaz de não olhar os próprios problemas que tem dentro da sua casa e do seu próprio ser para vir me mentir sobre mim, me acusar. Então a gente tem formas de fazer. Então quando o Emmanuel diz a Chico, se é verdade, então melhore, né? Não se incomode, porque é verdade. E não se incomode se não for verdade. E a vida segue assim. Chico também disse assim, que a doença, muito atual essa frase, né? A doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Nós estamos passando, por exemplo, tema atualíssimo, 2021, primeiros dias de 2021, passamos 2020 o ano inteiro falando de coronavírus, de Covid-19. E nós sabemos que tem muita gente que morreu, desencarnou, nós sabemos que tem muita gente que ficou doente e não teve sintoma. Nós sabemos que tem muita gente que teve sintomas gravíssimos e teve pessoas que sentiram sintomas de gripe. Tudo
tudo isso é verdade. Mas por que nem todo mundo pegou? Eu conheço pessoas que conviveram com quem teve e não pegaram. Então, vou usar esse exemplo que eu estou trazendo por ser atual e dizendo o seguinte: o vírus vai pegar o vírus da gripe, o vírus do Covid e outros vírus e bactérias e outros tipos de doença, vão pegar naqueles que estão precisando escoar da própria alma as suas mazelas espirituais. Ou vão construir um câncer, vão estar suscetíveis a doenças autoimunes, doenças e problemas que não acontecem por mero acaso. Ela vai escoar do nosso corpo espiritual, perispírito, aquilo que a gente construiu lá atrás, as doenças que trouxemos espiritualmente e que nós não podemos carregar pela eternidade. Porque nós estamos evoluindo, porque nós estamos mudando, porque nós estamos melhorando. Pelo menos a gente espera. Então, se o nosso psiquismo está doente, nosso corpo espiritual está doente, qual é o mata-borrão da doença? Corpo físico. Então é claro que eu não vou dizer para nenhum de vocês, pegou qualquer doença, tem uma doença, fica feliz, agradece a Deus. Não, eu não vou dizer isso para vocês. Mas a gente tem que compreender que é uma oportunidade e que as oportunidades devem servir para aprendizado. O que é que eu tenho que aprender com essa experiência que eu estou passando? O que é que eu tenho que fazer com a informação que eu estou recebendo através da dor? Gente, e fazendo um rapidíssimo parênteses, por favor, mantenham a fé. Vocês não estão aqui comigo me escutando falar mais do que o tempo que eu falo normalmente, no domingo à noite, porque vocês desacreditam de Deus, de lei de causa e efeito, de lei de reencarnação. Vocês acreditam nisso, porque vocês estão aqui ouvindo. Então, tá na hora de lembrar de tudo isso. Hoje, daqui a pouco, amanhã. E a gente vai fazer o que tem que ser feito. Vai ter prudência, vai ter cuidado. Alguns vão fazer sua vacinação, outros vão fazer o seu tratamento profilático, outros vão fazer o seu isolamento social. Alguns vão fazer tudo isso. Mas nada vai resolver se você pensar o tempo todo, eu tenho medo. Vai acontecer. Meu Deus do céu, eu não posso morrer. Esse tipo de pensamento cai a imunidade, cai a vibração e ajuda com que todas essas forças astrais, eu não estou falando de espíritos, estou falando dessas energias que descem para o corpo físico, elas vão ter mais condições de se manifestar. E de repente você pode ter a mesma doença que o teu irmão, só que você é otimista e o teu irmão é pessimista. E ele vai pegar esse problema ou ter esse problema muito pior do que você. Então eu quero convidar vocês, aproveitando essa dica aqui do Chico, e isso tudo que eu tô falando tá dentro da doutrina também, que vocês mantenham a fé. Será que Deus tirou férias em 2020 e entrou de férias em 2021, foi passear em Marte e não tá mais no mundo? Ou ele tá aqui e ele sabe o que está acontecendo? Ou ele tá aqui e está permitindo que isso esteja acontecendo? Ou ele está aqui, os bons espíritos, os trabalhadores da luz estão aqui e estão aproveitando para sustentar, é claro, para evitar também, porque eles trabalham para evitar, mas se for do nosso caminho, da nossa história passar isso, nos dar empurrão para fazer a coisa de uma forma mais tranquila. Aliás, eu tô vendo aqui no escritinho que a Santana falou, né, assistindo lá do Japão. Oi, tudo bem? Um beijo para meus amigos do Japão. Nossa, tá indo para quase 3 anos que eu estive aí. Tem uma das minhas amigas que eu conheci no Japão. Tenho um carinho muito especial por ela. De vez em quando ela aparece aqui, não sei se tá aí. Ela teve câncer. E de vez em quando ela vai lá e fala, e foi ver se não tinha voltado. Gente, não tem pessoa que mais mostre amor pela vida, não apego. Amor pela vida, alegria por estar vivo, tá criando coisa bonita, é artista,
faz coisas bonitas, faz mensagens motivadoras. Tem uma outra amiga minha, uma outra senhora que também mora lá no Japão e que tem problema de saúde. O que eu vejo ela fazendo comunicações na internet, aqui no Face, por exemplo, ou sei lá, em outras redes, dizendo de trabalhos de caridade que estão sendo feitos em prol dos homeless lá, dos sem casa, né, dos que não têm moradia lá no Japão. Isso tem aqui também. Eu tô falando do Japão para mostrar uma coisa, é o outro lado do mundo. São 8h12 agora e lá é de manhã, 8 e pouco da manhã. Então isso acontece em todo mundo. A gente tem que trabalhar os problemas da vida com otimismo. Sim, eu não tenho que ficar feliz porque estou doente, eu não tenho que ficar feliz porque o meu irmão ficou doente, mas eu tenho que entender que isso faz parte do crescimento e que eu estou passando por aquilo para aprender alguma coisa. E que mais que eu tenho para falar? Chico emenda dizendo que a caridade, trata-se disso também, é um exercício espiritual e quem pratica o bem coloca em movimento as forças da própria alma. E quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de um conselho ético, um conselho que a gente recomenda por ser de valoração moral, mas de profundo significado filosófico, ou seja, de reflexão sobre a vida, sobre a existência, sobre a motivação de estarmos aqui. Eu não posso ser feliz se todos vocês forem infelizes. É simples assim. E ele diz também, sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que tenho consciência que ainda não sou. Sim, alguém te elogiou? Obrigado. Obrigado, grato. Agora eu tenho o impulso para continuar lutando para ser. Para continuar lutando para ser. Porque de verdade nenhum de nós é perfeito. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse o ofensor. Magoar alguém é terrível, não é terrível? Às vezes a gente prefere magoar, né? Mas não é não. A gente tem que preferir não magoar. Confesso a vocês, diz ele, que não vi o tempo correr. Por mais longa que nos pareça a existência na Terra, é uma experiência muito curta. A única coisa que eu espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de poder continuar trabalhando. Você acha que Chico não trabalha? Você acha que Jesus não trabalha? Você acha que todo mundo que desencarnou, que está desencarnando, não vai trabalhar? Vai, porque o trabalho fortalece os músculos físicos, mas os músculos, entre aspas, espirituais, nos dá coragem para continuar trabalhando, aprendendo, lutando, desenvolvendo. E embora, essa frase todos vocês conhecem, ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu não posso voltar no começo da minha palestra e dizer, nossa, falei uma bobagem aqui, e aí alguém botou uma caretinha de que não gostou, e por causa disso eu vou voltar lá e fazer de novo. Não dá, eu já fiz, não posso voltar e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então eu digo a vocês, desculpa aí quem botou a canetinha, não sei quem foi, não sei se foi acidente, mas me desculpe se eu falei alguma coisa que você não gostou. Isso eu não estou fazendo só um teatro, estou falando de coração e estou falando para mostrar para vocês que ele tinha razão. Eu não sei, eu errei lá atrás, eu não posso voltar lá e corrigir, mas eu posso corrigir daqui para frente. E por fim, o último comentário que eu trago de Chico, vocês devem ter lido quando viram que eu ia fazer palestra, que foi a apresentação que eu coloquei de convite. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que os desafios são inúmeros ao longo do caminho. Depois ele diz que eu sustente a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que eu vejo no mundo escurecem os meus olhos. E eu digo a vocês que vocês, que nós possamos deixar o amor que já está fervendo dentro de nós
sair de nós através de todas as formas que nós nos comunicamos com o mundo. O brilho do nosso olhar, o sorriso e as boas palavras dos nossos lábios, as mãos trabalhando em prol da construção de um mundo melhor, sem esquecer que nós estamos nesse caos aparente, porque nós estamos derrubando as estruturas do velho mundo de expiações. E tudo que está acontecendo aqui, eu não vejo respostas assim como vocês. Eu não sei quando será assim como vocês não sabem a mudança para melhor. Eu não sei porque Deus permite que tudo demore tanto para acontecer. Eu não sei qual é o objetivo, mas eu sei que as leis estão certas. Eu confio, eu amo, eu aceito e eu vou fazer a minha parte. E nós estamos fazendo a nossa parte. E por isso que eu estou refletindo essa noite com Chico Xavier e vocês. Para que a gente relembre que este homem não foi Jesus e aquele que é impossível de imitar. E a gente também não imita Chico através da mediunidade dele, mas a gente pode imitar o homem simples, o homem humilde, o homem que dizia sobre amor, sobre caridade, que tinha paciência, que tolerava, que reconhecia a sua pequenez e aceitava os incentivos à sua grandeza, à grandiosidade da alma que ele estava construindo. Eu e vocês somos pequenos talvez, somos simples demais, somos humildes, não, somos inferiores, mas nós estamos construindo um ser ou seres de imensa luz que serão parte da construção deste mundo de regeneração que a gente está suando muito para botar nos trilhos. Eu convido vocês a continuarem amando, a continuarem orando, a continuarem vibrando, a continuarem confiando em Deus, em Jesus, nas mensagens dos bons espíritos e na própria força. Não deixem o medo tomar conta de vocês. Medo serve para nos dar prudência e cuidado. Medo não serve para te trancar no quarto às 7 chaves e você não fazer nada com a vida que você tem. É essa a mensagem que eu espero de todo o meu coração tenha sido inspirada para que eu possa ter tocado o coração de vocês, para que eu possa ter incentivado a cada um de vocês, assim como eu me sinto incentivada, revigorado vocês como eu me sinto revigorada. E nesse momento eu encerro pedindo a Deus, mais uma vez, a Jesus e os bons espíritos, que estejam aqui conosco nesse final, em todos os lares de vocês que estão me acompanhando nesse instante, e que vocês e eu possamos olhar para dentro de nós, buscar aquela luz que ainda pulsa como de um vagalumezinho que brilha só de vez em quando. Piscou, brilhou, traz para fora. Traz para fora e percebe essa luz crescendo, porque você não está sozinho aí, eu não estou sozinha aqui. O teu anjo, o meu anjo, os amigos queridos da espiritualidade, os nossos familiares do mundo de lá, do lado de lá da vida. Todos eles estão aqui com essa mesma luz e estão colocando mais energia na nossa pequena luzinha. E aí essa luz cresce, se encosta nas outras luzes, soma e aumenta o seu brilho, e aumenta o seu calor, mas ela não queima. Ela somente nos envolve e a gente começa a sentir mais coragem, mais força, mais energia e a gente cresce com ela. E a gente cresce e, como em outros exercícios que fizemos, a gente vai saindo do corpo. Sai da nossa cadeira e sobe e vê o corpo aqui embaixo. E aí a gente atravessa o nosso telhado. E aí a gente sobe e olha a nossa casa, vai por cima do nosso bairro, se eleva mais, sobe a nossa cidade. Tudo com muito amor, olhando lá para baixo e pensando que bonito. Quantas almas estão aí, quantos animais estão aí, quantos vegetais, quanta obra divina brilha lá embaixo. E a gente continua subindo e já não estamos mais na nossa cidade, já vemos as cidades vizinhas, já envolvemos o nosso estado, de repente o desenho que parece um coração é o Brasil. E a gente vê o Brasil e daí começa a ver os outros países à volta. E começa a ver a Terra redonda, e me perdoe quem acha que a Terra não é redonda, mas imagina a si mesmo. Essa Terra redonda, que flutua no espaço, que é uma nave espacial que há milhões e milhões de anos viaja. E aí a gente olha para o lado, olha para o outro e vê uma corrente de espíritos
todos cheios de luz, de amor, de alegria, concentrados, olhando lá para a terra. Nós não estamos aqui, nós estamos lá em cima, olhando para a terra, e a gente começa a ver que luzes se acendem. Não é a luz da casa, não é a luz do prédio, não é a luz da rua, é a luz do coração que também tem a mesma vontade de amadurecer, de crescer e de ser bom. Porque o anjo da guarda daquela luz, daquela pessoa, está lá com ele nesse instante dizendo: confia, ama, vai dar tudo certo. Isso também passará. Então a gente vê muitos focos de luz crescendo, e a gente sabe que são almas, são corações que estão se unindo conosco. E aí a gente olha de novo para um lado e para o outro e vê em algum lugar Jesus olhando para nós. E o seu pensamento entra no nosso pensamento e diz: minha filha, meu filho, eu te amo, eu confio em você, eu vejo a força que você tem e eu conto contigo. Amanhã será melhor. E aí a gente volta, se reacomoda nesse corpo cansado e diz: agora eu tô cheio de energia para enfrentar mais uma semana. E que Deus nos fortaleça e nos abençoe para que nós possamos fazer jus a tudo que recebemos nessa noite e que nós possamos distribuir aquilo que a gente recebeu. Porque quanto mais a gente dá, quanto mais a gente distribui amor e alegria e paz, força e coragem, mais a gente recebe. E desse jeito, eu espero ter contribuído com vocês de verdade mesmo. Espero que vocês se sintam muito amados por mim. Eu não sou a pessoa perfeita, eu estou longe de ser uma pessoa iluminada, mas eu tenho muita vontade. E cada vez que meus olhos enchem de lágrimas aqui perante vocês, vocês podem ter certeza, eu não trabalho na Globo. Isso aqui é coração pulsando firme e forte, tentando lutar contra milênios e milênios de imperfeições. E eu tenho certeza que vocês estão comigo e a gente vai trabalhar junto muito por esse mundo melhor, tá bom? Gente, beijo, Deus abençoe muito, que vocês estejam bem, estejam felizes, que assim seja, graças a Deus. Até mais.